Meu povo e minha pova, estamos aqui, o Pensador de Lascar. Esse é Márcio Lopes. E esse é Gil Lemos. Mas tá tudo errado, moço. Vou trocar aqui de lugar. Bota as legendas certas. Gil Lemos. E Márcio Lopes. Agora tá certo. Hoje vamos falar sobre desenhos infantis. O que é que mudou do nosso tempo pra cá? Diga-se de passagem, nós estamos de um tempo muito mais antigo. Muito remoto. Muito remoto. Os tios aqui têm uma experiência diferente de desenhos animados do que vocês têm hoje em dia. Então nós vamos sinalizar aqui algumas coisas que mudaram do nosso tempo para os tempos de hoje. O que ficou bom? O que não ficou? Comentem, se inscrevam no canal e digam o que você achou. Puxa a vinheta, a gente tá conversando demais. Puxa a vinheta. Puxa aí. Estética. Estética diz respeito à aparência das coisas como são desenhadas e como são animadas nos desenhos animados. Antigamente, Hanna-Barbera, esses desenhos mais antigos, eles tinham um formato de anatomia, mesmo que fosse caricato, mais anatômico. Então as pessoas se pareciam muito mais, ou melhor, tentavam parecer muito mais formatos anatômicos de cabeça, de tronco. E eles se assemelhavam muito mais ao que a gente via as referências eram sempre coisas como quadrinhos, como caricaturas, mesmo que não tenha uma anatomia fiel, uma coisa mais figurativa, mas tentava-se imitar esse estilo mais caricato, trazendo isso para a animação. Estúdios como Hanna-Barbera fizeram isso de forma muito efetiva. Até o Walter Lantz com Pica-Pau, o Warner Brothers fez muito isso. Ele tentou transformar os animais como Pernalonga, como Patolino, dando a eles uma forma mais humanoide, com um estilo de desenho mais caricato, mais anatômico, mais figurativo, trazendo isso para essa humanização. O que a gente viu da segunda metade dos anos 90 para cá é uma tentativa de estilização, fazendo com que esses traços sejam mais geométricos. Até um pouco mais tosco, né, Márcio? A gente vê a questão mesmo do Mickey Mouse. O Mickey Mouse, quando a gente pega para analisar e vê alguns desenhos antigos do Mickey Mouse, quando começou, Mickey e Minnie, eles eram um desenho bem tosquinho, que foi evoluindo com o tempo, né? E hoje tá voltando tosco. Porque a estética hoje em dia é justamente essa. Eu acho que um marco que trouxe isso, começou a transformar, na verdade, esses desenhos para um formato mais geométrico, eu considero três. O primeiro foi o Batman da Warner Brothers, série de 92, salvo engano. Que era meio quadrado, né? Ele deixou... Era mais próximo dos quadrinhos, né? Exatamente. Ele tem uma estética de figuras mais geométricas, traços mais simplificados, transformando o Batman, que a gente estava acostumado de assistir na Hanna-Barbera, dos Super Amigos, para um Batman mais estilizado. Por sinal, é uma ótima série. E por sinal também, você falando também, Star Wars também fez isso. A série de Star Wars que a gente tem lá, do Guerras Clônicas, você pode observar que eles são mais quadrados, o rosto é mais... A barba de Obi-Wan é um negócio que você vê que ele não tem aquele negócio de cabelo mesmo, é um negócio meio desenhado, meio, né? Mas esse desenho, se não me engano, ele é na metade dos anos 2000. Então ele já é bem mais recente. Mas ele já começa a buscar esse estilo, né? Ele não é como a gente tá falando, esse tosco, ele não é tosco. Mas eu acho que esse estilo já estava consolidado. Vou te falar por quê. Porque, como eu falei, eu considero três marcos de títulos de expressão que adotaram esse tipo de estética. O primeiro, como eu falei, começou em 92 com Batman. O segundo veio o Laboratório de Dexter, que ele tem um estilo também bem quadradão. Laboratório de Dexter? Laboratório de Dexter. Vai aparecer aqui na descrição. Eu vou clicar para assistir, que eu quero ver. E eu acho que é o nome que mais consolidou esse estilo de estética mais quadrado, com cores vivas e muito fortes, que é um tipo de linguagem que se usa para atrair crianças, que é Meninas Superpoderosas. Ali Powerpuff Girls. Ali minha filha mesmo gosta dali, assiste de vez em quando. Eu acho também assim, eu acho interessante porque a estética,
ela não tem muito a ver, na minha opinião, com o roteiro, né, que a gente vai falar ainda. Mas assim, eu percebo que apesar de ser desenhos infantis, a linguagem utilizada, ela não, na minha opinião, ela não é muito enquadrada para criança. Apesar que a gente sabe que a criança de hoje não é a criança de antigamente. Para a gente, algumas coisas que para a gente era normal, hoje não pode. Algumas coisas que para minha filha hoje é normal, para mim eu acho que é ruim. Então tem isso também, né? A própria evolução, né? Mas isso varia muito, a gente vai falar aqui sobre temporalidade. Que cada produção de desenho... Então vamos lá, temporalidade. É importante observar que cada desenho ele reflete os hábitos e a cultura da época. Exemplo, você encontra nos desenhos antigos da Hanna-Barbera a gente fumando. Imagina. Eu já vi desenho do Pica-Pau fumando. Desenho do Pica-Pau com bate de cigarro, que eu lembrei agora, fumando. Perna longa, fumando. Por quê? Porque era a indústria do cigarro, na época, era muito forte e eles pagavam para ter era comum as pessoas fumar, não criança, mas não tinha tanta classificação, né? Que a gente também vai falar. Mas isso é uma coisa da cultura da época. Só para você ter uma ideia, aí em meados dos anos 40, recomendava-se a grávidas que fumassem, que diziam que era bom para a gestação. Você acredita nisso? Vai aparecer aqui um anúncio que fala assim, ó, grávidas fumem que é bom para criança. Hoje em dia a gente sabe que não é bom você, grávida, não fume, que não é bom para o seu menininho, viu? Com a minha esposa mesmo, eu assisti uma série chamada Haim. E nessa série, uma coisa que eu achei interessante é porque assim, eles mostram a época medieval, né? Na época a gente tinha monarquia, imperialismo, e aí mostra essa questão da Inglaterra, Escócia, e quando o rei está doente, de doença de pulmão, manda o rei fumar, que diz que é bom, porque fumar ajuda a limpar o pulmão. Então assim, na verdade é interessante porque assim, durante muito tempo achava-se que o cigarro não tinha tantos malefícios. A gente via propaganda, por exemplo, da Marlboro, que era uma marca de cigarro, Hollywood, pessoal tudo ligado a esporte, outras coisas, e a gente vê que não é. Então, inclusive as pessoas falam assim, às vezes tem um desenho tão antigo que hoje não passa mais na televisão. Um dos motivos é justamente esse, não pode aparecer desenho mais de criança, com pessoa fumando, nem nada, porque isso é contra, não só contra a legislação, mas como é um exemplo que não deve ser mostrado para as crianças como uma coisa normal, como uma coisa que deve ser seguida. Né? Eu acredito tudo bem, a gente só está fugindo do tema, você está falando de desenho. Gente, mas os desenhos também seguiam a mesma linha. Desenhos, se a gente pegar, eu vou botar umas cenas aqui, ó. Tá? Olha aí, isso aqui não era para ser censurado hoje em dia? Seria censurado. Absolutamente. Hoje a gente tem uma política muito mais rigorosa a respeito daquilo que é veiculado. E algumas coisas realmente a gente há de convir que não tem muita recomendação para crianças. Quanto à temporalidade, como a gente disse, cada desenho, cada produção leva as características do seu tempo. Um desenho que atravessou gerações e que você percebe que tem essa coisa da temporalidade é Dragon Ball. Dragon Ball, as primeiras versões, desde o Dragon Ball com o Goku pequenininho e tudo mais, você via que a forma como eles veem as coisas, como se comunicavam, você via telefone de orelhão, ou então telefone de parede, como se, tipo interfone. As pessoas usavam isso. Agora, com a produção do Dragon Ball Super, você vê aí Mr. Satan usando celular, smartphone. Então, eles acompanharam a cultura da época. Enquanto na época da gente usava telefone de orelhão ou telefone tijolão de portátil, hoje em dia se usa smartphone. Cavaleiro Zodíaco da Netflix, que a gente já comentou um pouco num dos vídeos anteriores. Cavaleiro Zodíaco, na hora em que Seiya consegue utilizar a primeira vez o poder dele, o povo filma, aparece na internet. Então eles também adaptaram, né? Porque naquela época não tinha isso. Então eles também conseguiram essa questão da temporalidade, que é trazer exatamente essa questão de como a sociedade interage hoje, quais são os costumes atuais, e aplicou naquele desenho, né? E foi criado numa época diferente, só que foi repaginado para a atualidade. Essa é a questão da temporalidade nos desenhos animados. Vamos para a próxima? Classificação. Classificação, a gente percebe o seguinte.
Interessante que a classificação também ela entra um pouco nessa questão da temporalidade, só que a temporalidade foi uma questão de adaptação. Já a classificação, a gente perdeu algumas coisas, como você citou em temporalidade mesmo, alguns desenhos foram censurados, não puderam entrar, não é nem censura, mas devido à classificação legal, eles não puderam passar daquela forma que era antes. Por exemplo, Cavaleiro Zodíaco. Era perfeito Cavaleiro Zodíaco. As séries antigas são fantásticas. E a só que tinha muito sangue, muita pancadaria. E a classificação dele era baixa. As crianças assistiam ainda aquela porrada toda. Não era uma classificação alta. Hoje a classificação está muito alta, que eles tiveram que fazer uma adaptação, uma repaginação. Fizeram esse Cavaleiro do Zodíaco novo do Netflix, que o desenho, a estética do desenho é muito legal. E é muito parecida com a estética do desenho comum. Lembrando que o Cavaleiro do Zodíaco agora é em 3D. O anterior era desenho normal, né? A mão ali 2D. E hoje em dia, você não vê sangue. Você vê um negócio muito mais morno, não tem. As lutas que te emocionavam, porque às vezes você saia chorando, você colava na tela. Mesmo sendo criança, você ficava louco com aquele negócio. Hoje em dia você fala, não, massa, legal. Quando essa coisa de classificação também pode ser levado em consideração o lugar onde foi produzido. Vou citar um exemplo aqui. Eu acho que Gil não assistiu One Piece. Não, One Piece não assisti não. One Piece. Soube que muita gente gosta, por sinal, até bonequinho na hora de comprar. Eu gosto de comprar uns bonequinhos também igual você. O pessoal falou, Gil, assista One Piece. É o negócio dos piratas, não é isso? Exatamente. Eu não assisti não. Mas... Tem um personagem de One Piece chamado Sanji, que ele é o cozinheiro do navio do Luffy. E na versão original em japonês, ele é fumante. Ele fica o tempo todo com um cigarro na boca. O mesmo desenho, na produção americana, que na época já era proibido utilizar fumantes de exibição em desenhos nos Estados Unidos, o cigarro foi substituído por um pirulito. Um pirulito. Vai aparecer aqui, ó, as duas versões aqui dele com cigarro, aqui desse lado, e do outro aqui com pirulito. O editor tá ali reclamando, viu? Mas beleza, a gente consegue colocar. Mas o editor ele é pago pra ficar editando as coisas direito mesmo, tá vendo? Tem mesmo, deixa o pi. Então essa questão de classificação varia não só por tempo, mas também por lugar. É interessante... Naruto, você falou agora, eu lembrei. Naruto tinha um professor, nos primeiros Narutos, naquele negócio do torneio Genin. Torneio Chunin. Os meninos ainda pequenos, estavam aprendendo ainda a ser ninja. Tinha um que só andava fumando. Como é o nome dele? Que eu sei que tu sabe todo mundo o nome. Era Asuma, que era Asuma, sei lá. Ele era o sensei da equipe de Shikamaru, Choji e Ino. Menino sabido! Pois é, se a gente pega a versão que a gente assistiu aqui no Brasil, você não vê ele fumando. Você vê ele bota o cigarro na boca, mas não sai fumaça. Tu reparou isso? Tem uma cena também Mas no Japão diz que ele fumava, não tinha esse negócio. Ele fuma. Tem uma cena, que no Brasil especificamente, ela foi cortada. Que é uma cena brutal do torneio Chunin, em que Sasuke ele quebra um braço de um ninja inimigo. Ele era criança, imagina. Criança. Aí é mais brutal ainda. E essa cena foi cortada, só mostra ele torcendo o braço. Aí ela foi realmente cortada da exibição no Brasil. Ele torcia até quebrar. Ele torcia até quebrar. Não sei se você se lembra dessa parte. Na floresta. Mas eu não lembro de tudo não, que eu sou meio broco. Mas continue. Então essa coisa da classificação, essa coisa da censura, porque na verdade é o seguinte, a gente fala que a gente vive numa sociedade democrática, sem censura, mas censura sempre tem. Sempre tem. O que muda é a forma como ela é aplicada em cada sociedade. Então a gente falou aqui a respeito de como eram as coisas nos anos 90, que era muito mais permissivo e que hoje a gente vive um rigor maior. Mas censura sempre tem, não existe sociedade que é totalmente livre de censura. Sempre há uma regulação do Estado para aquilo que é veiculado nos diferentes tipos de mídia. Até porque, vou parar para pensar também, só muda o nome. Claro que, graças a Deus, a maioria das coisas que nós produzimos no país a gente consegue ainda colocar, né, no ar e tudo, é permitido. A gente não tem um controle rigoroso da internet, como por exemplo na China ocorre. Não é isso, mano? Exato. Mas a gente pega na Índia e fumar na Índia aquele cigarro de haxixe, acho que não sei, ó, um negócio grande que tem. São os narguilés. Tem um negócio lá que esse aqui, ó.
É isso aqui, pronto, esse negócio aqui grande. Aí esse negócio aí, ele é realmente, lá é permitido, né? Eu já vi reportagem mesmo que o repórter tava lá e fumava lá, botava na boca ali e fumava e todo mundo achava normal. Já se você pega um negócio aqui é crime, né? Então assim, a gente percebe que cada sociedade ela tem sua cultura e aí a partir dela existem coisas que vão ser censuradas. Muda só o nome, não diz que é classificação, não diz que é proibição, mas é censura também. É assim que são as coisas. E também não pode deixar também tudo passar do mesmo jeito. Porque a gente já viu o caso de Momo, que teve na internet. A gente já viu casos de vídeos de suicídio. A gente já viu casos de vídeo de terroristas decapitando gente na época lá do Al-Qaeda. Né? Estado Islâmico. Estado Islâmico. Então assim, tem que ter não é nem censura, mas tem que ter um controle do que passa, tem para poder também não atingir as pessoas de uma forma perniciosa. A palavra é essa. Beleza? Narrativa. Bom, eu acho que pouca coisa mudou no formato de narrativa dos desenhos antigos para os atuais. A única diferença que eu acho, né, é porque hoje você tem certas coisas que você faz para transmídia. O que é transmídia? É quando, por exemplo, você faz... Uau! É quando, por exemplo, você faz uma coisa para desenho animado e aquele mesmo tipo de narrativa tem que ser preparado para ser transposto para videogame, para cinema, para, às vezes, redes sociais. Então, esse mesmo tipo de narrativa se tornou mais versátil do que aquela coisa que era única e exclusiva para o desenho animado e acabou. Mas, Márcio, do mesmo jeito que ocorreu com a estética, existem alguns pontos da narrativa que eu acho que mudou bastante. Por exemplo, na época que a gente via Pica-Pau, a narrativa de Pica-Pau era uma narrativa mais picante. Picante, que eu falo, não é nem em termos sexuais, não. Apesar que a gente tem desenhos que tem alguns termos sexuais, até alguns subjetivos. Mas eu estou falando assim, Pica-Pau, tudo bem, chamar o velho de velhinho, hoje seria bullying, entendeu? Ah, velhinho, perna longa, né? O que a velhinho falava, né? Mas o Pica-Pau, se você assiste Pica-Pau, ele tinha alguns termos que ele utilizava que hoje não seriam utilizados. Fora o desenho em si, porque o desenho do Pica-Pau realmente... Eu não deixaria minha filha assistir, não deixo minha filha assistir um desenho do Pica-Pau não, porque eu acho que na nossa época, como a gente tinha... interessante também isso, como hoje a gente tem muita informação, a informação ela chega de uma forma muito intensa para a criança e tudo, o filtro da criança não é o mesmo nosso. Então às vezes a criança pode ver um desenho e achar aquilo normal. A gente, como não tinha tanta informação, a gente tinha muita questão do que o pai falava, que era o certo, né? Então isso aí, eu acho que quando você assistia um desenho, você falava, ó, tá errado, ele tá fazendo coisa errada. Hoje as crianças não têm esse discernimento, porque a informação que chega para elas é muito grande. Mas eu acho que essa formação mais conservadora que a gente teve, na verdade, ela é complementada com o que a gente vê de exemplos em produtos audiovisuais. Também. Seriado e tudo, porque quando o pai da gente falava assim, ó, não pode bater no coleguinha, e você via o Pica-Pau batendo no coleguinha, você achava, ó, o Pica-Pau está fazendo coisa errada. Você entendia isso. Você entendia esse tipo de coisa. Hoje a pessoa fala, que bom, posso fazer. Que é um perigo. Exatamente. Inclusive fala assim, ó, posso pegar em arma e atirar nela que não tem problema nenhum. Pular, eu posso pular de lugar alto que eu vou voar, que eu vou bater no chão. E isso é interessante, que até hoje eu vejo isso, e graças a Deus eu expliquei para minha filha que não pode, mas assim, a gente percebe que tem que tomar cuidado. Minha filha, papai, eu vou voar, porque ela tinha visto um desenho que voava, eu tive que explicar que ela não tem asa, que só quem voa é passarinho e tal, que ele é só desenho, que desenho as coisas não acontecem, mas se acontecer isso, se ela pular, ela se machuca. Porque tem isso, né? Mas é a coisa... Ela me perguntou, papai, se o carro passar por cima de minha massa, eu falei, tu morre. Por causa do desenho, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que começar a alimentar a mente das crianças com essa cultura audiovisual de saber o discernimento do que é fantasia, do que é realidade. O remédio para isso? Livros. 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 Quanto mais se lê, mais você tem... Você não vai ter aquele visual todo. Então a criança vai ter que imaginar, a criança vai viajar naquilo. E o livro, ela atinge a criança de uma forma, de duas formas, que eu acho fantásticas, que eu acho super importantes e complementares. A primeira forma é que ela tem que criar a imagem na cabeça. Isso já é fantástico, isso é a questão da criatividade. Outra coisa, ela tem que interpretar.
o desenho já vem pronto. Ele não tem tanta possibilidade de interpretação, ele já te entrega o pacote pronto. E aí está o perigo, porque se eu vejo uma coisa, que eu já tenho todo um conceito do que é certo, do que é errado, e vejo aquele desenho, eu vou identificar. No momento em que eu não tenho isso, ou que eu tenho informação demais que confunde minha cabeça, eu posso achar, eu posso fazer aquilo. Ou o desenho que eu gosto, o personagem que eu admiro faz, eu posso fazer também. É assim? É o que eu falei. Só para citar aqui, esse negócio de livro que Gil falou, é um negócio assim, de papeizinhos, um em cima do outro, que faz mais ou menos dessa grossura assim. Não dá para fazer assim, não dá para fazer assim, não existe pinça. Vamos pensar, vamos ler mais. Vamos ler mais, gente. Não vamos nos restringir e ficar lendo apenas notícias rápidas aí de um parágrafo, 2 parágrafos na internet, não, porque isso não é suficiente. Você se mantém atualizado, ótimo, mas você se mantém superficial. Quem assiste televisão, TV aberta hoje em dia? Eu não. Eu. Só tem dois. Mas pronto, TV aberta. A própria TV aberta já teve que se adaptar com algumas coisas, porque assim, mesmo as produções de TV aberta tem que colocar algumas coisas na rede, né? Não vou citar aqui, mas a gente vê direto, acesse não sei o que lá Play, acesse não sei o que lá. Por quê? Porque hoje a internet é fato, é real. Não dá para voltar no tempo, a não ser que aconteça alguma coisa, a internet para e a gente volta para dentro das cavernas. Então assim, gente, hoje você tem como pesquisar a notícia, você tem como pesquisar um desenho, assistir os desenhos antigos, saber a referência, saber de onde veio. É chato. Mas é chato. Aprender um pouco chato, mas depois lhe dá um conhecimento maior e com certeza lhe prepara mais para a vida do que simplesmente você ouvir e absorver qualquer coisa. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal, curta a gente nas redes sociais e o sininho. Bote o sininho, comente, porque a gente também quer muito ouvir vocês, né? E aí? Você tem algum comentário sobre isso? Você já assistiu algum desenho que você acha que deveria voltar, que não tem nada que prejudicaria hoje em dia, que não seria cortado? Tem algum desenho que você tem alguma crítica para falar, isso aqui eu queria que tivesse sangue, e bota uma classificação mais alta que a criança não vai assistir aquilo? Que você fala assim, eu não gosto de desenho antigo, vocês são velhos. Pode falar isso aqui também. Pode. Então o importante é participar e interagir. Então a gente vai ficando por aqui. Pensador de lascar.